Salve, salve acupunturistas! Sejam bem-vindos ao programa Café com a Acupuntura. Hoje o programa está um pouquinho diferente, né? Hoje vou falar com a aluna. Então hoje vamos fazer aquele típico podcast Melhores Alunos com uma aluna incrível do curso de Inteligência Emocional, que também entrou para o curso de Acupuntura Eficiente. Nós vamos bater um papo com ela a respeito de vários fatores, né, de como está sendo os resultados dela. Então vai ser incrível, que ajuda vocês a ter uma visão melhor de como vocês podem também utilizar esses processos para ter resultados incríveis com a acupuntura. Tá? Então vou chamar ela aqui, vai ser a Samile, vou fazer o convite para ela aqui já, enquanto eu fixo aqui a live, tá? Convite enviado. Isso, maravilha. Vamos lá, vamos entrando, sejam todos muito bem-vindos. Parece... Vamos ver se ela vai entrar aqui agora. Show. Opa, parece que eu convidei o errado. Ô, Samir, pede para participar aí. Ah, entrou. Aê! Bom dia, Samir. Tudo bem? Tudo bem, professor? Bom dia, gente. Bom dia. Que maravilha ter você aqui conosco, Samir. Para a gente É. bater papo, né? Um papo descontraído, né? Um papo mais para a gente conversar mesmo a respeito de como estão todos esses processos, porque muitos alunos acabam não percebendo, né? Como isso é interessante. Então, nós vamos bater esse papinho hoje com a Samile. Samile, você é de Luiz Eduardo? Isso, eu moro em Luiz Eduardo Magalhães agora. Show, maravilha. E aí, você atende aí e você atende com o quê? Só acupuntura? Como que é? Acupuntura só. Só aurículo, ventosa, acupuntura. Eu morava em Ceabra, né, que é minha cidade natal. Só que lá eu trabalhava em 2 laboratórios. Aí eu só fazia acupuntura no tempinho vago ali, que era depois do expediente dos laboratórios. Aí Sim. eu vim morar aqui em Luiz Eduardo, abri uma empresa aqui em Luiz Eduardo e comecei a atender mais. Só que quando eu comecei a atender aqui em Luiz Eduardo, eu fiquei grávida. Aí deu uma parada, fiquei muito mal no início da gravidez, deu uma parada. E fiquei parada até minha filha fazer quase 2 anos. Sei. Quando eu voltei meio enferrujada, não lembrava direito das coisas. Aí foi quando eu achei você no Instagram. E aí foi quando deu um boom, porque lá em Seabra eu não atendia direito, né, por conta do coisa, e aqui eu não tinha feito ainda uma clientela. Aí foi quando eu conheci o curso de acupuntura emocional e, e aí eu consegui mais paciente. Acho que foi boca a boca mesmo, porque eu nunca fiz marketing, nunca fiz essa parte, porque eu tenho que dividir ainda a acupuntura com a empresa. Hum, legal. E aí você começou a atender com a linha terapêutica do curso de inteligência emocional e foi tendo bons resultados? Como que foi? Assim, eu sempre pensei pelo mesmo lado que você. Eu sempre pensei que sempre havia uma causa emocional na, em uma dor, em alguma coisa. Eu sempre desconfiei disso, dessa parte emocional. Sempre fui muito nessa linha também. E aí, quando apareceu o vídeo patrocinado para mim, foi que eu falei, ó, parece que pensa igual a mim. Aí foi que eu resolvi entrar no curso, né? E foi a melhor coisa que eu fiz. Legal. Porque o que eu tratei de paciente que chegava com dor de ombro, dor de quadril, só com protocolo de acupuntura emocional, não tá escrito. Eu até acho, esses dias eu tava pensando, falei, gente, eu tô tratando todo mundo com esses protocolos, eu preciso fazer alguma outra coisa. Só que tudo eu tô conseguindo ver um resultado ali com esses protocolos. O interessante
interessante, né? É porque a gente costuma falar, né, um protocolo, só que é uma linha terapêutica, né? Porque, na verdade, essa linha terapêutica, ela busca o quê? Ela busca um reequilíbrio energético e o reequilíbrio emocional. Então, por isso que muitas vezes o resultado ele vem tão importante assim, porque você não está fazendo só um tratamento da linha emocional, você pega junto um padrão de desequilíbrio energético, né? Tanto é que dentro de cada um dos elementos, nós temos o ponto que reequilibra aquela energia. E quando você associa o reequilíbrio energético e emocional junto, isso faz toda a diferença, né? Então, é muito comum mesmo nós pegarmos paciente com dor no quadril, dor lombar, e conseguirmos um resultado bom tratando com essa linha terapêutica, né? Eu tive até uma paciente que ela chegou comigo, a queixa principal dela era uma dor aqui na região da escápula. E só que ela tinha muito problema emocional, era extremamente preocupada, muito ansiosa. Aí eu fiquei meio perdida. Eu falei, meu Deus do céu, será que eu trato primeiro a ansiedade, a preocupação? Mas era. Aí fiz, botei nos 5 elementos, só que tipo, eu não conseguia ver de onde que estava surgindo, se era uma preocupação, se era uma ansiedade. Aí comecei a tratar, comecei pelo gestacional, né? Aí fiz gestacional, não teve nada. Aí resolvi começar pela ansiedade. Só que ela não teve reverberação. Aí depois, e a dor dela lá, a dor persistindo. Aí coloquei agulhas locais, nada. Aí na processo, eu achei até que ia melhorar um pouco com agulhas locais e ponto de analgesia, só que ela falou que não melhorou. Aí eu falei, não, só pode ser preocupação, só pode ser terra. Aí na hora que eu fiz a primeira sessão de terra, na outra sessão ela falou que melhorou 60%. Nossa! Em uma sessão. Em uma sessão com terra, Ah. melhorou 60%. Depois eu fiz mais duas e cessou a dor dela, só que ela ainda é extremamente preocupada, perfeccionista. Ela disse que isso estava até passando para a filha dela, o perfeccionismo dela, que a filha dela já estava igualzinha. Eu falei, meu Deus. Só que aí chegou o final de ano, ela não voltou. Disse que vai voltar esse ano. Vamos ver. É sempre assim, né? O paciente busca para melhorar a dor, e quando ele melhora a dor, ele dá aquela escapulida. Mas quando ele percebe o domínio do profissional a respeito daquela situação, ele fica muito mais apto a voltar depois. Então, pode ser até que esse ombro nem volte a doer mais, ou pode voltar a doer, mas qualquer outro tipo de dor que ela tiver, ela vai lembrar de quem realmente corrigiu aquela dor dela, né? Então ela fica muito mais fácil de voltar e mais ainda, ela facilita o processo terapêutico para ela fazer o restante tudinho, né? Porque, na verdade, na primeira a gente fica assim, tá falando muito de emoção, acho que essa emoção aqui não tá interferindo tanto no físico, né? Tanto é que já melhorou a dor, nem preciso mexer com isso agora. E às vezes nem quer, né? É, sai da zona de conforto quando a gente mexe com autoconhecimento, com autocontrole das emoções, que a gente coloca a imagem, né, que a gente não quer ver na nossa frente, E né? cheguei até fazer o discernimento, clareza mental nela, porque ela tinha sessão que ela chegava assim, falando, 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 não parava de falar. Eu não conseguia nem concentrar para saber o que eu anotava de tanto que essa mulher falava. E aí fazer. Aí na outra sessão ela já chegava mais calma. Eu tô mais calma, não sei o que. Aí começava a conversar normal. Eu percebi uma diferença gigante nesses protocolos aí de discernimento e clareza. E engraçado que essa dor dela, ela já tinha um pouco, mas ela piorou muito quando uma pediatra deu diagnóstico não, mas falou que a filha dela poderia ter autismo nível 1. Aí ela foi procurar e essa saga aí de fazer o diagnóstico, de realmente saber se era autismo, foi quando a dor dela piorou muito. Aí no final do tratamento que eu tava com ela, no final do ano passado, ela falou, ó, minha filha não tem autismo. Não foi diagnosticada. Falei, tá vendo? Você se preocupou.
E olha só o quanto isso é interessante, né? Porque vem uma notícia, vem algo que remete ali a uma preocupação, um estresse em excesso, né? E ela fica nesse processo, né? E acaba piorando muito o quadro de dor dela. Tanto é que quando faz a terra alivia, né? Aliviou Isso. muito, muito mesmo. Fiquei impressionada com o resultado de uma sessão. Depois eu cheguei a fazer até mais duas de terra nela e aí ela saiu com. Aí na última, engraçado que na última sessão eu perguntei como é que tá a sua dor, ela. Que dor. Ah, tem horas que eu sinto, mas é bem pouco. Nem lembra da dor mais, né? E, Que ela e falou, uma nem. E uma fala sua muito interessante que eu achei é que essa percepção, né, de nossa, ela era uma pessoa antes e outra pessoa depois. Então, quando nós estamos com um olhar atento, nós conseguimos ver essa diferença, né, no nosso paciente, seja na fisionomia, seja nas questões das inter-relações pessoais dele mesmo, a forma como ele chega, a forma como ele conversa, tudo isso aí nos mostra um processo evolutivo ali dentro do tratamento, né? Outra coisa que eu percebi dessa mesma paciente foi ela tava com mais poder de resolver as coisas dela. Ela ia muito, tipo, o marido falava uma coisa, ela mesmo sem querer ia lá e fazia, contra a vontade. Ah, E no meio dessas sessões, aí lá pra quinta sessão mais ou menos, ela falou assim, ó, meu marido quer que eu vá pra casa da irmã dele, que nasceu, mas eu não quero ir. Não quero pegar minha folga de 5 dias que eu vou ter, que eu tô precisando tanto pra ir pra casa de um recém-nascido, que eu vou ter que fazer isso, fazer aquilo, né? Ele tá querendo que eu vá, mas eu não vou. E aí na outra sessão ela voltou. Falei, não fui, ele tá lá viajando com minha filha e eu fiquei. Falei, isso aí. a necessidade de liberdade também, né? É, Olha só a terra interferindo lá na madeira, na necessidade de liberdade, né? Porque se ela fosse, ela ia ficar frustrada, e se ela fica frustrada, a dor no ombro ia piorar muito, né? Então isso é fantástico, né? Quando a gente começa a ver nos pacientes toda essa inter-relação, eu acho que isso é o que mais brilha os nossos olhos, né? eu até comecei fazendo terra nela, porque a dor era bem aqui no ombro. Comecei, só que não teve muito resultado, nem a terra, nem o fogo. Realmente foi terra. Legal, interessante. E, Samile, outra coisa, quando você viu lá no início o curso, né, curso de acupuntura na inteligência emocional, o que você pensou, né? Nossa, será que isso acontece mesmo? Como que é? Não, eu acreditei que acontecia pelo fato de eu já ir pela mesma linha de raciocínio. Eu sempre desconfiar um pouquinho ali do emocional. Só que quando a gente desconfia ali, só que a gente não sabe o que fazer quando a gente está na cultura sistêmica, né? A gente vai tratar mesmo a dor, a gente vai tratar, só que nunca. Eu só tratava emocional quando a queixa realmente era emocional, era uma ansiedade. Aí eu ia lá e colocava pontos para cima, mas mandou, eu não sabia o que fazer. Eu não sabia. Quando a pessoa chegava com dor, eu percebia que essa dor iniciou depois de um problema emocional que a pessoa teve, só que eu não sabia como fazer para ajudar essa pessoa com coisa. Aí quando eu vi, foi tipo. Na hora que eu vi você falando sobre emocional, eu falei, gente, esse negócio funciona. Aí quando o curso que você deu, os protocolos de discernimento, clareza mental, eu cheguei a fazer. Aí na hora que eu fiz, eu senti aquele relaxamento, aquela. Tanto que no dia que você abriu pra comprar, meu marido vai dormir. Eu falei, não durmo. E fiquei esperando falar que abriu. Eu acho que deve ter sido a primeira a comprar esse curso. Que maravilha! E aí, depois do curso, então, como que é a Samile antes e depois? Pessoa Pessoa, totalmente diferente. você chegou a fazer os protocolos todos? Todos faço até hoje. Vira e mexe, eu tô fazendo um. Inclusive, fazer um, mas tô sem tempo. Agora de manhã mesmo eu já ia botar um de clareza mental, discernimento aqui, porque minha cabeça tá a mil. Mas é impressionante o resultado dos protocolos na gente também. Impressionante. Terra mesmo em mim, eu tenho
um problema aí na terra, no meu vício de doce, na minha preocupação. Sou extremamente preocupada também, então sempre eu tô tendo que fazer esse protocolo da terra em mim. Uhum. E mentalmente você consegue perceber a diferença da família antes e depois? Mentalmente, consigo também. Acho que os protocolos ajudaram muito, né? Esse de discernimento e clareza mental mesmo é meu xodó. Que eu sempre estou fazendo. Teve um dia até que eu estava atendendo uma paciente, eu tenho uma paciente que é bem antiga, já virou uma amiga minha. E aí esses dias eu coloquei o discernimento e clareza mental nela, eu falei, eu vou colocar um M aqui também. Ela, isso mesmo, coloca. E ficou nós duas com a agulha lá no consultório. Já aproveita o tratamento, né? Show. É 20 minutos, é 20 minutos, tá tudo certo. Maravilha. Mas assim, E percebi muita diferença em amadurecimento. Uma coisa que eu ainda não consegui é melhorar a concentração, a memória, que já é um problema que eu tenho na Terra. Preciso tratar mais. Só que indescritível, assim, o que eu evoluí depois do curso. show. E você chegou fazendo essa filha com o Stipper? Faço direto nela. Muito, professor. Ela tava gripando demais. E aí eu percebi que ela teve algum problema nas fezes. Eu consultei ela com uma gastro. E aí a gastro passou um probiótico. Só que foi o que melhorou ela. Eu falei, a relação aí do intestino com o pulmão. Aí depois que ela começou a tomar esse probiótico, ela não gripou mais. Enquanto ela tomou o probiótico, ela não gripou. Aí acabou o probiótico, foi coisa de um mês, ela voltou a gripar direto. Aí voltou a gripar, voltou a gripar. Aí eu falei, vou fazer metal aqui nela. Aí fiz metal. Teve até uma vez que ela deu uma reaçãozinha, ficou vermelhinho o local, ela disse que estava coçando muito. Aí tirei. Mas das outras vezes, nesse de metal, das outras vezes, agora mesmo ela começou a roer unha demais. Tá roendo unha que tá tudo. Aí ontem eu falei, vamos colocar uns adesivinhos no seu corpo? Ela, bora. É, fa- Fogo nela é, hoje. faz o fogo que realmente tende a acalmar muito. Crianças têm resultados muito rápidos, né? Todo dia acorda falando que é aniversário dela. Não sei se é ansiedade pro aniversário, porque é daqui a um mês. Não sei se é ansiedade para as aulas voltarem. Não sei, mas tá ruim. Até a unha do pé ontem ela começou a roer. É ansiedade. Típico da ansiedade, né? Aí, aí tem dias que ela chega, esses dias ela tava, acho que foi com a gargantinha inflamada. Falou, mamãe, coloca a sementinha na minha orelha. O bom de criança é isso, né? Criança tem resultados incríveis, né? Até a agulha, ela tem 3 aninhos. Até a agulha ela já pediu para colocar. Só que ela não fica quieta, aí eu tiro. É ver o exemplo, né? Então, ver você fazendo, então, para ela é muito mais É. fácil aceitar, né? Uhum. O exemplo. Teve E nada, ela chegou na cama e falou assim: que foi, mamãe? Tá dodói? Tá com agulha? Falei, não. é só para melhorar mesmo, né? Show, Samília. E você, esses dias, me tava conversando e você falou a respeito de uma paciente que você fez a linha nela inteirinha e ela não teve reverberação nenhuma. Depois ela voltou e começou a ter reverberações. Como que essa paciente está? É essa paciente antiga que eu falei, que já é uma amiga. Uhum. Eu, ela foi uma das minhas primeiras pacientes aqui, Luiz Eduardo, e faz até hoje, toda semana. Inclusive, ela mandou mensagem hoje de manhã: pelo amor de Deus, marca minha sessão, que eu estou uma pilha. Eu fiz tudo nela, fiz gestacional lá no início, quando eu comecei a atender ela, fiz gestacional, nada, fiz. Só que ela é muito. Ela tinha muita irritação, muito. O problema dela é madeira e ela já chegou sabendo. Ela disse que quando medita, ela sente fígado. Ela toda assim. Aí já sabia. Eu falei, ó, você tem um problema, você quer? Expliquei pra ela, ela já sabia. Tem dias que eu pego uma bolsa de gelo e boto assim em cima do fígado, que eu sinto acalmar e consigo dormir melhor. Aí, mas eu fiz tanta madeira nela, tanto protocolo de madeira e nada.
Aí fiz tudo que você imaginar, todos os protocolos eu fiz. Só não fiz falar de Duchenne. Mas fiz o reequilíbrio pelos pontos Chu dorsais. Fiz tudo. Tudo sem imaginar. O daqui, como é o do VG20 aqui, ela não se dá bem, ela fica muito tonta. Questões Ela emocionais, fica né? muito tonta de eu ficar preocupada ali dela não conseguir levantar da maca. Falando, tô tonta, tá tudo rodando. Aí esse aí eu não faço mais nela. Fiz tudo. Atendi a filha dela também. Fiz gestacional nas duas juntas. Eu até cheguei a comentar isso de outra vez. E nada resolvia. Aí teve um dia, acho que lá pra 20ª sessão, sei lá, 30ª. Eu sentei e falei, não, vamos fazer aqui tudo de novo, vamos zerar, vamos fazer outra anamnese. E aí eu falei, não tem como, é gestacional. Isso aqui vem da mãe dela, é igualzinha a ela. É irritada, é explosiva, é igualzinha. Aí eu falei, não, vamos começar de novo pelo gestacional. Aí ela, eu tenho certeza que é, porque minha mãe é igual. E eu passei pra minha filha é igual a mim. Aí quando eu fiz o gestacional dessa vez, aí ela reverberou, mas reverberou demais. Aí ela tinha até uma consulta com um psiquiatra. O psiquiatra aumentou, porque foi bem na reverberação que ela estava tendo do protocolo. O psiquiatra aumentou dose de sertralina, passou um remédio para dormir. Ai, porque ela realmente não estava conseguindo dormir nada. 3 dias, até 3 dias depois da sessão. Aí fiz de novo, reverberou de novo. Fiz de novo, reverberou de novo. Falei, meu Deus do céu. Aí acho que lá pra quarta ela não teve mais reverberação gestacional. Quer dizer, ainda teve um pouco, só que ela tava tava tendo crise de ansiedade, que eu até pedi ajuda a você no particular. Ela tava tendo crise de ansiedade. Aí eu deixei o gestacional um pouquinho ali e fui pro fogo. Ela tá passando muito problema no trabalho, tá tendo um problema geral lá. E assim, nem é especificamente com ela, mas ela sofre demais com os colegas que estão passando por isso. Aí essa crise que ela teve não foi nem por conta dela mesma, foi pelo sofrimento que ela estava tendo com os colegas. Aí comecei a fazer fogo, só que fogo também não reverberou nela. E vou continuar com ela hoje. Eu... É, ela tem. As fezes dela é muito ressecada, é em bolinha, ela faz tudo. Eu faço metal, ela toma probiótico, já passou por não sei quantos médicos. Ela não, essas fezes dela não melhoram. É. De É um processo bem crônico, né? E o que eu mais achei interessante nessa paciente é justamente isso, porque ela começa a fazer o tratamento, não reverbera, aí depois de um longo período de tratamento faz e vem uma reverberação muito forte, muito alta, né? Tanto é que quando faz o sistema límbico, que trabalha bem as questões emocionais, ela sente muito essas tonturas, né? Muita reverberação mesmo. E agora, né, depois de tanto tempo tratando, ela vem reverberar no gestacional. Então, a análise que nós podemos fazer disso, né, é justamente que nem sempre nós queremos olhar para dentro. Nem sempre nós queremos olhar para dentro. E nós, como acupunturistas, não conseguimos pegar os olhos do paciente e falar, você vai olhar, pronto, acabou. Não, nós só usamos as agulhas como veículo, né? E quando nós usamos a agulha como veículo, nós só damos a mensagem, só a informação, né? E o paciente, às vezes, ele não está disposto ainda a mexer naquela ferida, sabe? Nossa, aqui tem o problema, mas eu não quero olhar para esse problema, não. Deixa eu resolver os meus outros problemas aqui. E depois, né, com o amadurecimento, com todas essas dessensibilizações, mesmo não tendo reverberação, mesmo essa linha terapêutica mostrando para ela, olha, tem um probleminha ali. Não, não quero ver agora. Mas ela sabe que tem. E aí depois você faz e vem essas reverberações. Porque chegou um momento que ela fala, nossa, agora é hora de olhar mesmo para esse problema, agora é hora de cicatrizar essa ferida. Né? E ela tem todas as reverberações. E Você aí, falou de um tópico que ela falou comigo. Na primeira anamnese que eu fiz, que eu perguntei sobre a gestação dela e tal, ela não falou nada. Falou assim que a mãe brigava muito com o pai, mas não entrou em detalhes. Talvez essa segunda anamnese que eu fiz,
que já era mais íntima, ela falou que quando ela estava na barriga, quando ela estava sendo gerada, o pai dela, nessas brigas com a mãe, queimou todo o enxoval dela. Olha isso. Queimou tudo. E aí a mãe dela é brigada com o pai até hoje, ela não consegue nem. Ela fica nesse impasse aí, porque a mãe não quer saber nem de olhar para a cara do pai até hoje. E ela fica tentando ali, ela fica no meio, tentando amenizar a situação. Ela disse que esse Natal foi péssimo, porque o pai dela não passou o Natal, não tinha nada para comer lá. E ela quis levar um pouco da ceia pro pai dela. E a mãe não deixou. Aí ela passou o Natal inteiro chorando, porque sofrendo assim, porque não podia levar um pouco da comida da casa da mãe dela para o pai. E você atende a mãe dela também? Não conheço a mãe dela, não mora aqui não. Entendi. Seria um bom até tratar a mãe dela, né? Porque está muito correlacionado os dois fatores, né? E E elas são muito próximas, ela e a mãe. se nós pararmos para pensar hoje, as crises de ansiedade dela está muito ligadas a vários fatores, né? São crônicos. Olha o intestino sendo comprometido, né? Olha o nível de ansiedade dela. E uma coisa que eu gosto muito de tenho tratado bastante ultimamente é buscar tratar a ansiedade não só pelo fogo, mas pela água que domina o As fogo duas e pela ela fiz água. e pela terra também que estabiliza o fogo, né? Então nós podemos trabalhar a ansiedade não só pela a dominação, quanto pelo filho que ceda à mãe. Então são duas fontes de tratamento do fogo muito importantes. Às vezes você faz o fogo e ele nem reverbera, mas aí você faz a água, você faz a terra e eles estabilizam bastante o fogo, né? Então isso acaba podendo, né, quando você usar água ali, inclusive melhorar um pouquinho ali o intestino, o metal, inclusive pode até associar a liberação diafragmática num desses protocolos aí para auxiliar ali a melhora do intestino, que inclusive vai sair um pouco dessa insatisfação, né? Porque o metal, ele vem justamente para fazer esse processo, né? Trazer a limpeza. O metal, ele pega o oxigênio, elimina a energia suja, que é o CO2. Ele pega os alimentos e elimina as fezes. Então, se não está eliminando, está tendo muita insatisfação, muita intoxicação mental mesmo, É, né? Então, pode ajudar. então, água e terra junto nessa próxima sessão de amanhã. Pode. Nela. Pode fazer água e terra e colocar a liberação diafragmática para a gente ver. Operação diafragmática, quando eu fazia nela, que ela não tinha não teve reverberação, lá na primeira etapa que eu fiz com ela, a liberação diafragmática nela era muito boa. Ela pedia para me fazer. Ela falou, tem como colocar aquelas aqui da barriga, porque faz muito bem, eu consigo fazer cocô, sair melhor, respirar melhor. Aí eu sempre fazia nela. E ela sempre se sentia muito bem. Depois que ela teve essas reverberações com gestacional, e eu tô fazendo agora, eu fiz uma vez a liberação diafragmática nela e ela disse que travou. Travou. Ficou com gases, não fez cocô. Aí depois eu nem repeti, mas eu não fiquei sem saber se eu podia repetir, se não podia, e acabei que não repeti. Pode, faz parte do processo de limpeza. Faz parte do processo de limpeza. É até bom. É até bom. Porque como vai ficando muito intoxicado, às vezes fica nessa sensibilidade, né? Então, retendo muitos gases. Dá uma atenção também para a alimentação dela, ver que ela está alimentando mais. Tolerância à lactose. E a alimentação dela é bem certinha, assim. Tudo que ela foge da alimentação, tipo, ela tem final de semana que ela não gosta de ir para casa da mãe, porque lá ela sabe que foge da alimentação certinha dela. E aí, quando ela foge um pouquinho, ela já sente o intestino na hora. Legal. Então, é bem isso mesmo. Tem que ir por esse caminho para Água, trazer. eu vou fazer nela, depois eu conto, lá no grupo. Show de bola. Samile, e agora profissionalmente, né? O que mudou em você antes e depois do curso? Número de paciente, resultado, acabou.
essa paciente que a gente estava falando mesmo, ela que indica aí para um monte de gente. Lá no trabalho dela eu atendo mais 3. Inclusive essa que teve a dor aí na escápula é colega dela, colega de senta na frente. Mudou por isso, né? Tem resultado, ela sente os resultados, ela sente. Tem horas que ela tá ali uma pilha, ela liga, me atende, por favor, tô precisando. Aí vou lá, atendo uma acalmada nela e o resultado acho que vai fazendo boca a boca, mas o que mudou foi isso. Antes eu não tinha metade do número de paciente que eu tenho. E meu marido ainda fala, você tem que fazer o marketing, você tem que botar esse negócio aí pra... Falei, mas se eu fizer o marketing, eu vou ter que largar a empresa. Porque dá conta. Aí Legal. é uma das minhas metas para esse ano. Eu vou iniciar o marketing de acupuntura. Aí eu trabalho, só vai... senão eu não vou ter tempo de ficar com minha filha se eu for cuidar dos dois. Legal, Samir. Samir, e outra coisa, depois do curso você conseguiu perceber que você consegue avaliar melhor, fazer o diagnóstico melhor para tratar melhor os seus pacientes? Como que foi depois do curso? E com você foi avaliar ali pelos 5 elementos. Então, eu já imprimo as bolinhas e a pessoa vai falando, eu já vou colocando cada coisa no fogo, na terra, no metal. Já vou colocando tudo ali. Então, eu acho que essa parte aí do diagnóstico me ajudou demais a chegar no consenso ali, no resultado do diagnóstico. Isso foi o que eu realmente peguei de diagnóstico, que eu consegui aplicar e ver muito resultado. Porque às vezes você fica perdido, né? Igual essa aí eu fiquei porque ela tinha tanto ansiedade quanto preocupação. Então, fogo e terra tava ali, eu fiquei perdida sem saber por onde começar. Mas normalmente esse fazendo 5 elementos ali é o que me dá clareza ali para entender o que é que o paciente tá tendo. Tá? Show. Direciona muito o diagnóstico, né? Aí, quando a gente tem um direcionamento muito grande para o diagnóstico, nós conseguimos fazer o diagnóstico com precisão e acaba reverberando, né, em como nós vamos selecionar o tratamento para esse paciente, seja de curto, médio e longo prazo, né? Antes, o que é que eu fazia? Eu tinha a minha ficha de anamnese, né? E pegava a queixa principal com o histórico do paciente e tentava ali coisar. Via a língua também. Língua também foi outra coisa que desenvolveu bastante. Desenvolveu muito para mim, porque eu tinha dificuldade. Pulso eu já desisti, professor. Pulso eu já desisti, porque eu não consigo ter essa sensação se tá forte, se tá fraco. Meu negócio é língua mesmo. Então, língua eu tinha ainda dificuldade. Eu sabia da saburra amarela, calor, saburra branca. Só que a fissurinha ali, não, sabe? Isso aí eu consegui pegar muito mais depois das suas aulas. Principalmente a China e o café com acupuntura. Que todo dia você fala de língua, aquele negócio entra por osmose, né, gente? Aí, língua e os 5 elementos eu consegui cuidar muito. Mas antes eu fazia o diagnóstico só olhando a queixa principal e o histórico do paciente. Aí olhava um pouco da língua ali, que era o que eu sabia, e fazia. Agora não. Agora eu jogo tudo nos 5 elementos e dali eu consigo tirar uma resposta melhor do que da queixa do paciente. Que às vezes Show. essa pessoa que chegou aí com a dor local, né? A dor na escápula, eu botei as agulhas locais e Não tem. teve melhora nenhuma. Só melhorou depois que eu fiz o protocolo de inteligência emocional. E isso que é incrível, né? Porque acho que nós, como acupunturistas, todos nós já pegamos pacientes que tinham a dor local, você já fez de tudo para aquela dor e nada melhorava, né? Então, por várias vezes, né, nós temos esse processo também, né? Eu já atendi um paciente também que, nossa, nós fizemos eletroestimulação, craniopuntura, tendíneo muscular, tudo que podia ser feito, nós fizemos e não melhorava a dor lombar. Mas a partir do momento que nós entendemos qual era a emoção que estava por trás e tratamos a emoção, a dor sumiu em uma sessão. Foi tanto que nessa paciente da dor na escápula, na hora que eu falei assim, peraí, me explica como é essa dor, onde pega, me fala aí como ela é. Quando eu entendi que ela queria falar que a dor era muscular, aí eu falei, agora eu te peguei.
fazer. Aí fiz terra e foi quando melhorou. Porque ela não sabia falar se a dor era óssea, se era muscular. Ela não sabia. Aí quando eu consegui entender o que que ela estava sentindo ali, foi que, senão eu ia ficar lutando lá com o ponto local e a gente estava lá até hoje. Pois é. Então, e isso é importante. Opa, chutei aqui. Isso é importante, né? Nós entendermos esse processo, porque é isso que vai direcionar a nossa linha terapêutica, né? Então, às vezes nós achamos que estamos avaliando bem demais e fica um detalhe ali por trás que nós não vimos, ou nós fizemos um diagnóstico muito rápido de língua e deixamos passar um fator importante que ia ser totalmente o diferencial para o nosso tratamento, né? Por isso que A de anamnese, depois do curso, ela mudou completamente. Hoje, a única coisa que eu acho que tem igual é a queixa principal, o histórico do paciente. A língua, já fiz que na hora que o paciente vai falando, eu só vou marcando um xizinho ali, só vou bater no xizinho onde... Porque antes eu anotava tudo, e assim, às vezes ficava uma anamnese muito longa, sem necessidade, uma coisa repetindo a outra, então até isso me ajudou demais. Eu diminuí aí 20 minutos da sessão com a anamnese, por saber como fazer. show. Samile, sei que seu tempo aí é corrido, você tem pacientes para atender, mas foi incrível ter você aqui conosco. Seja bem-vinda sempre que você quiser, tá? Esteja sempre convidada. Foi incrível esse bate-papo, né? Eu gosto muito de entender melhor como que o aluno está, como estão os resultados dele. Acho que isso faz toda a diferença, né? Para a gente buscar, inclusive, a entender melhor o curso ali, como que nós podemos melhorar o curso ali para os próximos alunos. Muito obrigado mesmo, Samir. Foi incrível. Eu agradeço. Olha quem acordou. Samir, obrigado, tá? Professor? Oi? É Sofia, não é? Sofia. Não tô ruim de memória, não. Oi, Sofia. Oi, professor. Pois é, Samir, muito obrigado aí pela disponibilidade do tempo. Conte comigo sempre, qualquer dúvida, estou sempre à disposição. Continuar te incomodando lá. Isso não é incômodo nenhum. Show. Pessoal, então essa foi a Samile, né? Essa é a Samile e ela atende em Luiz Eduardo Magalhães. Quem for aí da região e quiser marcar uma sessão com ela, entre em contato. Aqui no meu perfil tem o link dela. Eu vou deixar salvo também esse bate-papo com o link da página dela. E quem quiser marca uma sessão com ela. Ela está apta aí a atender vocês com toda essa linha terapêutica do curso de inteligência emocional para você também sentir todo esse processo, né? E também convido todos vocês para nos dias 23, 25 e 26 de janeiro, às 8 horas da noite, fazer parte do Jornada Acupunturista Fora da Curva, onde eu vou mostrar para vocês o caminho para vocês também fazer essa avaliação, esse diagnóstico com precisão e ter resultados eficientes aí desde a primeira sessão. Tá? Isso aí. Melhorar. É, Prontinho, professor. Muito obrigada, viu? ah, eu Agradeço que, eu que agradeço, Samile. Bom dia, bom trabalho e até mais. também. Tchau, Tchau, gente. tchau.